Então, pessoal, hoje o que eu vou falar para vocês Eu vou tentar liberar vocês 4h45, né? Porque eu sei que tem a galera aqui que precisa sair cedo, então eu vou falar um pouquinho sobre essa introdução à IoT, onde eu vou falar dentro da perspectiva de cidades inteligentes e o que é uma cidade inteligente na minha concepção. Falar um pouquinho sobre a introdução, né, ao tema de IoT, quais são as aplicações e qual é a conclusão. Então, o que é IoT? É interconexão de dispositivos inteligentes da internet. A nossa discussão é o que é a internet. Isso a gente vai ver quando fala sobre a introdução à rede. E a ideia é simples, mas concretizar isso não é fácil. É o seguinte, né? Por quê? Porque a gente vai ter diversos padrões de comunicação, diversas formas de trabalhar, diversos padrões de interoperabilidade. Isso não é fácil dizer. Cláudio, o que essa frase quer dizer? Você não dá um contexto absolutamente coisa nenhuma. Mas foi o seguinte, quem já teve desprazer de usar o Office? Quem já tentou abrir um documento no Office? O Office, eu ia falar Office 2003, mas vocês não eram nascidos em 2003. Vamos lá. Um Office 2010 e tentou abrir um documento desse Office 365. Eu nem sei se teve Office depois. Ou abriu no OpenOffice. Ou abriu no que quer que a Apple use. Né? Ou abriu num genérico da China, WPS Office. Ou seja, e concordam comigo que trocar documentos de texto não é exatamente uma coisa que a gente faz há pouco tempo? A gente vem trocando documentos de texto há décadas. E até hoje a gente não sabe qual é o formato. E a mesma coisa acontece para a comunicação. Todo padrão de comunicação é dado por mensagem. Né? Como é que vocês atendem ao telefone? Alô, né? Alguém fala motocicleta, pizza, Budapeste. Não, ninguém vira no protocolo e fala. Então a gente combinou, sociologicamente falando, que o padrão de comunicação é alô. Inclusive eu descobri que eu era deturpado, né? Porque eu falo, alô, quem é? Aí minha irmã falou, que coisa mal educada. Você já quer saber quem é logo assim, você nem deixa a pessoa se apresentar. Tô sem tempo. Mas, e ao longo das décadas, a gente foi descobrindo esses padrões de comunicação, esses protocolos. A gente vai falar mais sobre eles quando a gente ler o capítulo 1 por hoje, que eu já pedi para vocês verem. Então, assim, vocês já viram que o Classroom tá bombando, mas você foi convidado, mas você ainda não aceitou. Eu sei que não, porque ela convidada para você também já tá errado. Aí atrapalha, dificulta. Claro. Tá. Resolveremos tudo no final da aula. Aguardem cenas dos próximos episódios. Né? Então, toda a questão disso aqui é qual é a interoperabilidade, como é que eu consigo fazer com que todo mundo fale a mesma língua. Né? Isso é muito complicado, porque quem aqui usa o Windows em casa? Que mal né? Quem usa Linux em casa? Você usa... Não, vocês vão pra jogar, né? Vocês não têm vergonha na cara. Que isso, moleque? O Wine não funciona tudo não, mano. Tá maluco? Isso não funciona, não sei que mano. Mac. Que alguns de vocês vão usar Mac, alguns de vocês vão usar... Sei lá, tipo, eu tô usando o Chrome OS ali, não que isso seja... Que é barato, tá, gente? Não é ser barato. Então, funciona. Android, iOS, algumas coisas mais bizarras, né? E tá tudo bem, tá em paz. Eu tinha um aluno que estava usando, que o notebook dele deu problema, ele usava o Raspberry Pi dele como desktop. Estou em paz com isso também. Então esse tipo de coisa funciona. Então, nesse mesmo cenário, que eu tenho essa troca de dados, é muito difícil atingir interoperabilidade. Onde é que a gente atingiu interoperabilidade bem? Não é. Ué, você vai abrir uma página no teu Android, talvez no Android não muito, porque os browsers para Android são muito ruins, no teu Linux, no teu Windows, no teu Mac, então eu costumo dizer o seguinte, você vai abrir, sei lá, o e-mail da Poly, ou o e-mail do DCC, o e-mail do BSMT, o e-mail da GeoStuff, e vai ser tudo Gmail. Que bosta, né? Mas tudo bem. E vai ser tudo a mesma coisa. Então, basicamente, que diferença faz o sistema operacional se tudo que você usa são aplicações? Linus Torvalds, todo mundo sabe quem é Linus Torvalds? Tá.
O criador da Microsoft. Não, o Linus Torvalds foi o criador do kernel Linux, foi um trabalho de final de curso dele. Ele acabou desenvolvendo isso porque ele achava que o DOS era muito ruim. Ele falou, vou fazer um sistema operacional. É claro que isso dá para fazer algumas décadas atrás, hoje em dia não é factível você criar o seu próprio sistema operacional de forma que seja utilizável. Tem inclusive alguns clones do Windows muito interessantes, que são software livre e que você pode baixar e utilizar, não recomendo, porque é uma bosta mesmo, enfim. E ao mesmo tempo surgiram outros sistemas operacionais, surgiu esse fenômeno que é a IoT, né? Que está partindo pelo mesmo princípio que é a internet dos anos 80. Então eu costumo dizer que quem está trabalhando com IoT hoje está no melhor momento para trabalhar com IoT. Porque você está na criação dos padrões, na criação dos sistemas operacionais, na criação das aplicações. A gente ainda não entende o impacto que isso vai ter na sociedade. Tá bom? Então, assim, o que popularizou a IoT? O primeiro fator que popularizou a IoT foi a criação de sistemas microeletromecânicos cada vez mais baratos. Todo mundo fala do por que IoT se confunde com Arduino? Por um motivo simples. Arduino é barato. Não, o Mercado Livre estava R$35, mas se você for no Alibaba, que não vai ser mais agora, era $1. Está caminhando nessa direção. Se você vai no Geoxtreme, era também $1. Tinha um AliExpress também. AliExpress também era $1. Curitiba está aí para isso, galera. Vamos lá. Né? E toda essa questão, né, da IoT vinha do monitoramento de fenômenos físicos. Então, por exemplo, isso veio não só de aplicações, mas de coisas um pouco mais interessantes, como, por exemplo, muito do monitoramento de esporte era feito através de monitoramento físico. Por exemplo, hoje a esgrima é um esporte que é totalmente monitorado, inclusive para treino. Você consegue monitorar atletas em tempo real de qualquer lugar do mundo treinando esgrima. É o esporte mais tecnológico de todos. Inclusive a FRJ tinha uma equipe de esgrima, tá? Tem. Passou um tempo, foi o tempo que a pessoa fez pós-vac que não tinha. Mas quando eu fiz aqui na FRJ era meio bizarro, né? Digamos que era meio pouco ocupado. A gente fazia com moletom. Daí é no seu horário, segunda e quarta de 1 às 3. Então faz segurança, que segurança é muito mais legal, o professor é muito mais gente boa. Isso aí. E a popularização da comunicação sem fio. Imagina o seguinte, vocês. Quem aqui tem um celular? Quem aqui tem um adaptador de rede cabeada para o celular? Tem um adaptador de rede cabeada para o celular? Ok. O quantas vezes você utilizou esse adaptador de rede cabeada para o celular? Na época que não tinha Wi-Fi. Ok, faz sentido. Você foi a primeira pessoa que eu vi ter um adaptador de rede cabeada para o celular. Eu preciso daquele OTG, bota aquele adaptador de Na real, é uma gambiarra que eu fiz. Não, gambiarra você não tem paz com isso. Meu adaptador é um adaptador de HDMI ligado no VGA. Que cola para o USB-C. Então, gambiarra faz parte da vida, gente. Não é gambiarra, tipo assim, dá um jeito tecnológico. Se funcionar, tá valendo. Então, assim, né? Da mesma forma que você tinha assim, que digamos que eu achei incomum a solução do colega, não daria para ter cabo para tudo. E o cabeamento é uma coisa que torna toda a relação de comunicação muito cara. Então, na verdade, a gente precisou esperar a popularização das tecnologias sem fio para que o fenômeno da IoT fizesse sentido. Para que você pudesse monitorar um fenômeno físico e transformar ele em sinal. Quando a gente falar do capítulo 1, a gente vai falar um pouquinho sobre os protocolos que tornam isso possível. Mas um dos protocolos que tornou isso bastante possível é o Zigbee, e o Bluetooth, e esse canal aqui, o RFID. Por exemplo, hoje a catraca da NCE, pode falar. Zigbee é um protocolo chamado 802.15.4, que a gente vai ter uma história muito legal sobre ele, mas que a gente vai... em redes a gente usa letras, números e todas as siglas possíveis e imagináveis. É porque ele não começou a mostrar 802.15.4W. E aí por aí vai, né? Mas vai ficar mais legal. Ele é um protocolo que serve só para comunicação de baixo consumo e baixo custo. Então você pode fazer... O meu recorde de tempo de um sensor com 2 pilhas a durar é 1 ano e meio. Nem o controle de vídeo. Nem o controle vive isso.
Então, só que isso lidou num outro fenômeno, que é o que a gente chama de indústria 4.0. Né? Eu hoje sou professor do controle do curso de engenharia de controle de automação por causa de indústria 4.0. Indústria 4.0 é mais do que indústria e IoT. Indústria 4.0 é você pensar a tua sociedade como um processo produtivo. Ou seja, que o processo produtivo não começa e termina na fábrica. Ele é todo um ciclo de operação que começa da necessidade de um produto ao teu consumo e descarte final. Ou seja, todas as cadeias da sociedade estariam incluídas em processo produtivo. E que para tal, né, você precisaria trabalhar com sistemas embarcados, lidar a nível de dispositivo e trabalhar com infraestrutura de nuvem. Uma sociedade que você consegue prever padrões de consumo para você produzir de forma eficiente e que gaste poucos recursos, que a entrega seja verde, né, e que você consiga dar um descarte apropriado para os produtos. Então, existe todo... Já ouviram falar do conceito de mineralogia urbana? Quem ouviu? Ah, tá. Não ouviu. Mineralogia urbana vem do seguinte contexto, que um dos lugares onde você mais consegue encontrar metais preciosos não é mais na natureza, mas cidades no descarte de equipamentos eletroeletrônicos. Então, o reaproveitamento de metais preciosos ou caros, hoje ele é um problema ambiental, porque quando o Lambi, né, o cara da carrocinha, vai tirar esses metais, muitas vezes ele está se intoxicando. Então, é cada vez mais comum entre os Lambi câncer de pulmão, câncer de garganta, câncer de olhos, porque eles vão para retirar os metais preciosos, eles usam, digamos, processos não seguros. Nem sempre. Às vezes é solda mesmo, mas solta uns gases assim bizarros, o cara... Às vezes é uns produtos químicos tipo ácido sulfúrico. Não, enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas mineralogia urbana tem uma série de problemas. Então, como é que você faz o descarte consciente dos seus produtos? Por exemplo, né, hoje o lixo eletrônico, em média, o cidadão das grandes cidades troca de celular uma vez a cada 2 anos. Quantos de vocês têm celulares velhos em casa, quebrados ou parecido com isso, que estão numa gaveta perdida, esperando o próximo ladrão levar o seu celular atual e você usar ele como backup? Gente, olha só, eu frequentei a Leopoldina durante muitos anos. Ah, você tem uma geração mais. A sucata não necessariamente vai para países de quinto mundo. É proibido, entre aspas, por lei, mas acontece. Mas se você buscar dentro da cidade, você vai. Gente, olha só. É o seguinte, existe uma lei. Cumprir a lei não necessariamente é fácil. Fiscalizar o cumprimento da lei não necessariamente é fácil também. Então, a indústria 4.0 eleva a IoT a outro patamar. Porque não é só uma disciplina tecnológica. É uma disciplina econômico-social. Onde o processo produtivo ele está incluso em todas as etapas do teu trabalho. Tá? Eita, Nossa Senhora do carro. Ah, foda-se. Então, né? E aí entra o seguinte, eu coleto os dados desses milhões de dispositivos que podem estar nas formas mais diferentes. Quem aqui já ouviu falar do Google Glass? O que é o Google Glass? De realidade aumentada. Do Google, né? E ele foi bem sucedido? Não, só pra mesmo. Ele é muito bem sucedido no ambiente industrial. Inclusive tem um ex-aluno aqui da UFRJ, que é um chamado Media Glass, que foi meu calouro, na verdade, que ele é especializado em desenvolver aplicações de realidade aumentada para a indústria, de treinamento e verificação de integridade de produtos. Ele coleta dados de máquinas, joga no Google Glass, o cara está vendo a máquina, identifica e diz o que o cara tem que fazer. Para treinamento isso é muito útil. Tá? Então, só que coletar esses dados é muito difícil, você tem que processar esses dados em algum lugar e aí entra a nuvem. Então, entender tecnologia de nuvem é muito importante no cenário de IoT. Esse dado não pode ficar no sensor. E a gente vai estudar aplicações onde os dados ficam no sensor, aplicações onde os dados vão para a nuvem e as aplicações onde os dados vão ficar no meio do caminho, que é o que a gente chama de Edge Computing. Não vou morrer até o final do período. E aí você tem todo esse caminho aqui, que são os sensores, os sistemas embarcados, né? E aqui o sensor vocês vão ter que passar a diferenciar de sensor de unidade de sensoramento, né? Um dispositivo embarcado pode ter uma ou mais unidades de sensoriamento, ou seja, eu posso ter um Arduino que ele vai ter um sensor de temperatura, um sensor de umidade, um sensor de luminosidade, e essas informações combinadas é que vão dar o formato das minhas aplicações. Cláudio, como assim? Como é que eu detecto isso aí?
Fumaça? Calor? Gás? Calor, gás e fumaça é feito por cozinha. Não é incomum. Cozinha industrial, então? Ausência de oxigênio, talvez, mas não em todos os casos. Você pode ter ambientes pressurizados. Se tem laboratório de química. Tem um sensor de luminosidade focado no Tem. Na verdade, assim, é um sensor de gás carbônico associado a um sensor de temperatura, um sensor de umidade ligado a um sensor de luminosidade. Se a luminosidade diminui enquanto a temperatura diminui, aumenta em determinada taxa e aumenta o gás carbônico em outra determinada taxa, na condição dessas três condições você com certeza diz que é um incêndio. Como é que são a maior parte dos sensores de incêndio hoje em dia? Acima de 50 é fogo. Bum. Água é água. Né? Vamos ver, então vamos contar um caso que eu sempre conto todo período. Quem já foi meu aluno já ouviu esse caso 300 mil vezes, que eu adoro esse caso. Quem nunca foi meu aluno, eu vou contar. E assim, então, vocês não contem assim. É hipotético. Né? É totalmente hipotético. Nunca aconteceu. Se vocês procurarem no Google sobre o assunto, vocês jamais vão encontrar nada sobre isso. Num hipotético shopping B, de um bairro hipotético B, de uma cidade hipotética R, que por acaso fica no hemisfério hipotético S e que faz muito calor no verão. A latitude dela é muito ruim. Né? O bairro hipotético B é recheado de concreto. O shopping B, muito preocupado com o bem-estar de seus consumidores, comprou um sistema de detecção de incêndio sueco brilhante. Muito, muito poderoso, muito eficaz, mas que tinha como condição sine qua non, que cumpria todos os requisitos que eu descrevi anteriormente. Gás carbônico, variação. Por quê? O incêndio tem uma característica muito interessante. Qual a característica do incêndio? Se você descobriu ele no começo, o dano é pequeno. Se você descobriu ele no meio, já deu ruim. Não vai ter o que fazer. Ainda mais num shopping, onde está cheio de coisas que podem queimar. Né? Olha que coisa divertida. Ou então, assim, praças de alimentação, onde as pessoas cozinham com gás. Gás e fogo. Faz a conta, né? Não fica maneiro. Então, o sistema tem como condição detectar o incêndio o mais rápido possível e ligar os sprinklers. Né? Então, 50 graus. No shopping B, um dia fatídico do verão, o sistema de controle de refrigeração deixou de funcionar. No shopping B, durante o verão, que fica no bairro B, que em um dia específico, que sem querer a refrigeração não estava funcionando, fez 53 graus. Como era razoável, numa cidade que faz 42 graus e o bairro hipotético é recheado de concreto. O que aconteceu no shopping B? Ligaram os sprinklers no shopping. Porque o shopping estava pegando fogo. É claro que se vocês buscarem isso na internet, vocês jamais acharem nada sobre isso. Né? E é claro que as notícias da época culparam todos. Aí eu faço a pergunta para vocês. O sistema de detecção de incêndio foi projetado errado? Ele deixou de fazer algo que ele deveria fazer? Qual é o erro do projeto? Ele funcionou. Ele funcionou perfeitamente. Ele fez exatamente o que ele era suposto fazer. Ele não está adequado para o lugar. Ele não está adequado ao lugar. Planejamento. Contexto. Toda aplicação IoT ela faz o que é sensibilidade ao contexto. As primeiras aplicações IoT elas paravam aqui, no armazenamento local. Eu coletava dados do ambiente, armazenava localmente e enviava em algum outro lugar. Eu passei a ter que ter uma infraestrutura de internet dedicada para esses candangos aqui. E depois eu passei isso para a nuvem. Hoje em dia a gente fala em conhecimento. Como é que eu posso aplicar aprendizado de máquina para aprender sobre o comportamento de alguém
dentro desse cenário de IoT. Ou como eu tomo decisões em função desses elementos. E aí surge o conceito de mundo inteligente, smart world, onde é um mundo que é totalmente coberto por sensores de diferentes aplicações e mais do que coberto por sensores. Esses sensores se comunicam. É claro que isso abre... Como assim? Cláudio, eu posso começar a pensar na minha necessidade de produção se eu consigo sensoriar um determinado supermercado que a minha fábrica atende que está acabando o pão. Bisnaguinha pão. Teve uma turma hipotética, período passado. Hipoteticamente. Hã? Hipoteticamente, que eu fiz um desafio, né? A gente fez um hackathon, né? Eles tinham 8 horas para escrever uma aplicação que era a aplicação do trabalho. Aí eu comprei bisnaguinha pão que estava fazendo cachorro quente. Olha que professor legal. Aí quando eu chego com as salsichas, tinha acabado o pão. Se eu tivesse um objetivo porque as pessoas tinham comido a bisnaguinha, tem que comer a salsicha. Não obstante, a salsicha acabou também. O cachorro quente construído. Foi modularizado. Né? Mas se eu tivesse um sensor que no mercado que avisasse que a bisnaguinha pronto acabou, eu poderia avisar a fábrica que automaticamente despacharia um carro. E quando eu falo em cidade inteligente, eu estou falando em trânsito inteligente. Carro autônomo é feito para transportar pessoas. Entubem essa. Ninguém se importa com vocês, mas com caminhões inteligentes. Caminhões que não se atrasam, caminhões onde o motorista não precisa dormir, onde não consome drogas pesadas para se manter acordado, né? Onde ele pode, muitas vezes, caminhões elétricos que vão estar captando energia mesmo em movimento, né? E cidades com piso elétrico, ou seja, a própria transmissão dos carros gera energia para carros em movimento. Né? Quando a gente fala em transmissão sem fio, os Galaxy, sei lá, S8, o iPhone, que tem transmissão de energia via toque, né? Você não precisa ter cabeamento para carregar o celular, né? Mas essa ideia, ela não foi feita para carregar celular, que essa ideia é muito de merda, né? Um desperdício. Isso foi feito para carregar carros elétricos em movimento. Você tem menos mobilidade do que se você tivesse com uma filha. Você tem que deixar lá. Você tem que deixar lá. O celular é para ser ter mobilidade. Não faz sentido. A ideia seria que você pudesse. Por que a gente não faz transmissão de energia sem fio? Porque perde-se muita energia. A taxa de perda é mais de 60%, então não justifica. Mas se você passa a taxa de energia de perda cabeada, se você faz longa distância, você pode chegar até 20% aqui, entre o gerado e o recebido. Se fica em calor e efeito de campo. Mas é com a tecnologia atual que pega 60%. Com a tecnologia atual. Mas sem Gente, olha só, isso aqui é um outro mundo, tá? Isso não é o Rio de Janeiro, né? E isso aqui, existem problemas associados a essa tecnologia. Eu posso fraudar. Eu falei por isso para vocês na aula passada, mas um cara estava lá no carrinho de mão com celulares cagando o Waze, numa rua vazia, dizendo que tinha engarrafamento. Legítimo. O Waze usou o quê? GPS, sensor de posicionamento e proximidade. Usou o erro do GPS para botar todo mundo no carrinho de mão, tá andando. É possível? É possível. Sensor de carga, sensor de presença, sensores de monitoramento de estrutura. Todas essas coisas já são factíveis. Agora a questão é o seguinte, como tratar os dados de todas essas coisas? Quem transmite, para onde transmite? Isso aqui é um exemplo bobo de IoT. O meu chefe tinha um problema muito sério. A sala de servidores aqui do NCE, onde fica o SIGA, fica o Ciro, fica o SAP, fica os maiores sistemas da UFRJ, ela durante muito tempo foi monitorada pelo Zé. O que é o Zé? É o Zé que você manda para ver o termômetro que estava na sala. O Zé, vai lá ver o contato de temperatura. Ou seja, está falando da maior universidade federal do teu país. Se não é top 5, é top 10 das universidades da América Latina. Quase 70 mil alunos. E até 2 anos atrás, o sistema que verificava a temperatura das salas de sistemas era o estagiário.
Não parece uma boa ideia. Isso foi substituído, olha só que ideia estúpida, foi substituído por um ESP8266 com uma bateria de celular adaptada como fonte de energia e um DHT, que é um sensor de temperatura, que mandava o dado para uma web application que meu chefe podia acessar do celular para dizer quanto está a temperatura das salas de sistemas. Custou, tipo, sei lá, tipo, R$20? Uau! Hã? Não. Não. O DHT foi uns R$5, o ESP foi uns 10, 12 reais, 14 reais, e vou considerar o carregador de celular estava jogado ali enquanto. Na verdade, a gente ligou o negócio usando um cabo de rede velho. Tirou o cobre do cabo de rede, tirou o cobre dos dois. Aí é bom demais. Circuitos lógicos são ficções. Então, assim, funciona, né? E agora, isso é uma aplicação idiota, é ridícula e agrega valor. Será que eu podia fazer isso, por exemplo, num caso tipo Museu Nacional? Será que eu podia estar usando isso, por exemplo, num hospital? Então, quantas soluções a gente tem? Mas mais importante do que isso, o que eu faço com esse dado? Jogar simplesmente um valor de temperatura é fácil. Mas aí a gente entra numa questão chamada granularidade da informação. Dizer que algo é 35 graus é um problema. Porque o que quer dizer 35 graus? 35 graus nessa sala é quente? 35 graus no seu forno é quente? 35 graus é água quente? Então não é quente, não é um banho quente. Chegou, pô, inverno bravo. Pô. 35 graus é bom para você fazer café? A bosta. Deus te abençoe. Quero. A resposta é sim, quero. Tu viu a mensagem? Agora, tipo, isso que eu estava falando. Então, tipo assim, todas essas questões, qual é a granularidade de informações? Agora, tipo assim, como é que eu sei que o sensor mede em graus? O que o sensor mede? Não, depende do sensor. Mas o que o sensor mede são variações de fenômenos físicos que, por acaso, a gente interpreta de alguma granularidade. O fato de eu dizer que algo é em graus já é uma abstração. E está errado. Toda medida de sensor está associada a um erro. E é para isso que, teoricamente, vocês deveriam aprender estatística. Mas, na verdade, vocês vão ver estatística com parafusos. Foram-se os parafusos. Ninguém se importa com os parafusos. Quer dizer, as fábricas de parafusos devem se importar. Vocês não fazem faculdade de fábrica de parafusos. Quer dizer, tomara que não. Foi uma faculdade muito sem graça. Né? Por mais que tenham parafusos. Né? Mas isso deve ensinar a vocês que tudo está associado a um erro. Imagina assim, se você mede errado e você tem a soma de sensores medindo coisas erradas, como você garante que o seu estado é o correto? Porque se 35 graus para a água do teu banho é ruim, mas 35 graus para essa sala é ruim, então 35 graus dentro dessa sala quer dizer que isso é quente. E determinar que algo é quente quer dizer que eu tenho que tomar uma ação. Qual ação você faria se aqui na sala está quente? Sair, vamos ficar sem ligar o ar-condicionado é uma resposta muito melhor. Muito obrigado. Alguém está querendo reprovar no segundo dia. Então, esse fenômeno, essa construção do conhecimento em função dos dados coletados, a gente dá o nome de fusão de dados. Fusão de dados é a minha área do conhecimento, é onde eu sou especialista, é o que eu faço todos os dias da minha vida. Como construir dados através de sensores e como transformar isso em conhecimento e ações. A gente usa isso para a área de robótica, a gente usa isso para a área de defesa, a gente usa isso para a área de conforto humano, a gente usa isso para a área de saúde, a gente usa isso para a área de educação, eu uso para isso uma série de aplicações. O que eu faço é buscar problemas onde eu posso usar essa técnica. E meus alunos de doutorado fazem isso, e é isso que a gente faz com o IoT. Tá? Então isso desencadeou nesse cenário de indústria 4.0, que IoT é só um dos pedaços, onde a internet onipresente a facilitou. E eu digo o seguinte, né? Quando teve o decreto em 2011 da Presidência Federal dizendo que iam dar dinheiro para as operadoras impulsionarem o 3G, eu, como professor de rede, xinguei a Dilma do pé à cabeça, dizendo: o 3G é um cocô.
sim, o 3G é um protocolo ruim, mas a minha opinião mudou radicalmente e vocês veem como nesse momento eu tive meu primeiro embate entre a tecnologia e o mundo físico social, né, os seres humanos, porque eu não pensava nisso, isso não cabia na minha cabeça. Vocês têm que entender que diferente, a maior parte dos professores de vocês são limitados. Eu tenho umas limitações cognitivas, né? E eu entendi o seguinte, o meu mundo mudou quando eu vi o cobrador do meu ônibus vendo um vídeo no YouTube com Nakasha. E aí eu entendi que um monte de pessoas ia passar a ter acesso a uma internet que eu já consumia na minha casa por banda larga, porque o preço estava baixando para 25 centavos por dia. Não que ele estivesse fazendo grande coisa, né? Com aquela internet. Na época ele estava vendo um funkão muito dança da motinha. Mas ele podia. Antes ele não tinha sequer o direito da escolha. E isso é uma mudança muito grande do paradigma. E quando eu paro para, quase 10 anos depois, olhar esse cenário e vejo hoje, onde o cenário está levando a gente para uma mudança do 5G, tecnologia que vai democratizar o acesso sem fio, sem uso de infraestrutura cabeada, né? Eu olho, a gente já estava pensando nisso naquela época. E por que esse acesso 3G é tão importante? Porque em vários locais, inclusive aqui da FRJ, é o único acesso à internet que as pessoas têm. Isso muda muito o jogo. Ou como eu costumo dizer, por que diabos vocês estão assistindo a minha aula? Não estão assistindo a aula de um cara bizarro de OT do Coursera, do LX, do Khan Academy, porque a minha aula é muito legal. As piadas são muito boas. Né? Vocês gostam de vir aqui de 3 às 5 da tarde, segunda e quarta, só para ver essas histórias. Né? Mas complementem com essa galera mais fraca. Né? Então, a IoT, Indústria 4.0, ela é beneficiada também pelos avanços da IA e robótica, ou seja, é muito difícil desassociar o crescimento da IoT do crescimento da IA para identificações de padrão. Tá? Então eu estava brincando com uma aluna minha que está fazendo o projeto final, que ela está fazendo o projeto final dela em dança, identificadores de padrões na dança, né, são muito importantes e essencialmente o que você faz para o esporte, essencialmente o que você faz, inclusive, para pessoas que estão, né, em processo de recuperação motora, que fizeram uma cirurgia na coluna, que tiveram um derrame. Então você pode utilizar o IoT para medir. Quem tem Parkinson, vocês já ouviram falar de alguns projetos, com certeza, que fazem, né, reflexão de sinal motor para controle do Parkinson, né? E o aumento das áreas interdisciplinares. É muito importante a interdisciplinaridade em IoT. Em IoT, eu não estou falando somente de computação, mas computação ligado à biologia, ligado à geologia, ligado à nanotecnologia, genética, saúde. E saúde é muito complicado, porque você sabe dizer que é medicina, é muito brega, né? Porque é medicina, enfermagem, bioquímica, patati, patatá, indústria química. Ou seja, você tem sensores em todos os cenários. Eu falo muito de sensores digitais, mas existem diversos sensores analógicos. O pessoal de controle e automação vai ter uma disciplina só de sensores. Tomara que seja uma ótima disciplina, porque tem muita coisa legal em sensores para vocês fazerem. Diga. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu deixo. Os avanços de inteligência artificial na internet das coisas. É muito tanto quanto difícil você rodar algoritmos de machine learning dentro de sensores. Cara, existe uma área inteira de IoT chamada Tiny Machine Learning, e onde na vanguarda dessa área está a Ericsson hoje em dia. Né? A Ericsson tem um conceito chamado Tiny Machine Learning as a Service, ou seja, que você consiga trocar os dados em tempo real. Eu hoje organizo um workshop chamado Data Fusion in the Internet of Things. A gente vai ter a primeira edição, onde a gente tem uma cooperação, essa parceria entre indústria e academia para desenvolvimento de algoritmos dentro de sensores. Existe uma área de fusão de dados chamada High Level Information Fusion, que é dedicada a como eu faço o processo de decisão. A minha experiência pessoal dentro de sistemas de decisão para IoT é que algoritmos bayesianos de decisão são mais facilmente implementáveis dentro de sensores com baixa capacidade para rede neural completa. Existem alguns algoritmos, tipo Deep Boltzmann Machine, Deep Belief Networks, que são péssimos porque as siglas são iguais, então quando você lê, você nunca sabe de que merda os desgraçados estão falando, né? Porque você põe sigla para diminuir o espaço do paper. Fica a dica. Mas é horrível de ler, né? Às 3 da manhã você não passa mais nada, né? Mas
mas que cabem em sensores. Tá, mas em relação ao treino dessas redes, que é a minha dúvida. Depende do Não tipo de só da aplicação. gente, igual algoritmo. Porque O treino do algoritmo, muitas vezes, ele é fora da rede, tratado com um dataset incluído, e existem algoritmos baseados em belief, que eles coletam o dado e guardam o estado. Então, os estados são incrementais, você tem um espaço fixo de memória. sim. Então, acontece a coleta nos sensores, os dados são enviados por uma central, lá acontece o treino. Não, é o contrário. Você tem um treino, um cenário hipotético, e joga esse treino já pré-programado para o sensor. Ah, tá. Tá? E aí começa, já vou aí. Então, esse cenário que você falou também existe, mas esse cenário funciona em sensores, principalmente de casas inteligentes. Porque a gente vai ter que ter o discernimento. Quais sensores são móveis e quais sensores não são móveis? Imagina assim, você planejou o teu prédio inteligente, lá em Dubai. $1 bilhão para fazer o prédio. Aí você pega o sensor e dá pro Zé da portaria. Joga o sensor aí, meu irmão. Isso faz sentido? Não, quando você planejou um prédio, você já sabe exatamente onde vai estar cada sensor. Então, isso é muito importante, a distinção na rede. Quando a rede é móvel, e a energia é um problema, ele está na frente e a gente vai botando a palavra. Então, assim, quando a rede é móvel, aí a energia é muito importante. Então, eu vou jogar o modelo já dentro do sensor. Quando a rede não é móvel, eu posso coletar primeiro e mandar. Só que aí é um problema, porque você botou o teu sensor, você já pagou, e o cara não está decidindo ficar puto. Tu fala, pô, essa bosta, Google maldito. Não, você não quer esperar o treinamento. O treinamento às vezes pode demorar dias. Então sempre vai ter um modelo pré-treinado que vai ser substituído conforme o treinamento vai acontecendo. E aí entra um problema muito sujo, né? E como é que você garante que o cara, ao coletar os dados da tua casa, ele não está invadindo a tua privacidade? Quando você assina os termos, vai ficar. Ou seja, a solução é tipo assim, captura aí. Isso, exatamente. Vai ser legal, cara. E aí surgiu o termo Edge Computing, onde eu tenho um dispositivo computacional de maior poder, que é na edge, ou seja, na borda da rede, da tua rede doméstica para a rede industrial, que ele processa e entrega o seu dispositivo gigantesco. Isso que era uma outra dúvida em relação ao slide passado. Qual a diferença de Edge Computing para Point Computing? O nome. Mas na prática é a mesma coisa. Na verdade, o Fog em geral está falando dos sensores propriamente ditos e o Edge desses dispositivos da borda. Então, muitas vezes, um Edge Computing, o Edge pode ter o seu celular. Você está aqui, está monitorando, carregando o sensor. Pega no seu caso de uma fazenda. Você botou o dado na fazenda. A fazenda, o sensor é fixo ou o sensor é móvel? É móvel. É muito difícil botar assim, você botou fio na fazenda, você colhe como? Fica difícil, né? Dá trabalho. Então, na verdade, os sensores são móveis, alimentados muitas vezes por bateria. Eu vou mostrar para vocês até o final da aula um caso real que a gente fez na Colômbia, e a gente alimentava via celular. O meu Edge era um celular. Então, existiam alguns avanços. Nesse caso, a gente usou 3 níveis de decisão. Você tinha uma decisão local, uma decisão a nível Edge e uma decisão na nuvem. Então, esse tipo de então, você tinha algoritmos diferentes tomando decisões diferentes. Você tinha perguntado na fila. Eu não estava entendendo a explicação, porque eu não sei se eu tenho uma treinamento. Treinamento é o seguinte, eu tenho um conjunto de dados que eu quero identificar um padrão. Por exemplo, pensa o seguinte, se você pega um aluno da FRJ, você concorda comigo que é muito mais provável que eu tenha um aluno na faixa dos 20 aos 30 do que um aluno na faixa dos 80 anos de idade? Então, assim, se chega um aluno novo e eu for chutar a idade dele, é muito mais provável eu acertar se eu disser algo entre 20 e 30 do que se eu pedir algo em termos de 80? Então, isso é o treinamento. Identificar quais os padrões são mais prováveis de acontecer dentro do determinado tempo aqui. Tudo que vai geral faz isso, só que eu crio uma equação e digo que isso é muito avançado. E se eu ponho equações suficientes, chama isso de tipo enorme. Porque eu tenho muitas equações. A Melissa estava na frente. Não é uma pergunta, era mais uma observação. Você falou sobre Dubai, falou sobre um prédio. Eu estive em Dubai nas férias e lá realmente tem um prédio que tem muitos sensores, que tipo, em Abu Dhabi isso. Que eles, é cheio de sensores e cheio de placas que pegam energia solar. E aí as placas só abrem quando o sol está propriamente nela a partir de sensores. E aí o prédio parece um abacaxi, é bem legal. Todo andar dele tem moradia, tem construção, mas todo ele é inteligente. Então qualquer andar que você visita tem inteligência, tem internet. Ele é muito legal. Então, a ideia é justamente que vocês consigam sair de um cenário onde o prédio ele gere 0% de emissão de carbono. O custo de carbono seja zero, ou seja, ele reaproveita a água, o prédio
gera a própria energia, o prédio consegue armazenar energia, o prédio consegue... E como é que você armazena energia da forma mais eficiente? Você muda a placa solar de posição em função do horário do dia, você acompanha o sol. Teve um colega de vocês lá do controle, que eu fiz parte do projeto final dele, Saulo. Você conhece, Samuel? Conhece? Saulo, ele foi meu aluno de redes e ele fez um projeto final que a placa era uma placa solar inteligente que mudava em função do dia, que foi muito legal. E esse tipo de projeto é muito relevante. A nossa questão aqui no nosso cenário brasileiro é como é que eu faço essas coisas paradas. Nesse caso da premissa, como o algoritmo lidaria com exceções? O algoritmo lida como padrão. A exceção é um padrão. Lembra quando eu falei que existe um erro associado a qualquer medição? Então, as exceções são chamadas de... Não existem exceções, são o que a gente chama de anomalias. A detecção de anomalias é um campo de estudo muito grande na área de detecção de padrões, onde a gente trabalha até hoje. Existem algumas técnicas muito interessantes. Uma delas é a lógica subjetiva, mas é só porque eu sou muito fã do cara que criou, que é o Aldon Yozung. É um pesquisador da Universidade de Oslo. A Universidade de Oslo é maneiríssima. Então, quem quiser fazer um mestrado, fazer um doutorado, Oslo é uma joinha, né? E lá, só que lá é frio, não tem coronavírus, então vocês estão cuidados, né? Mas Oslo é uma cidade fantástica e o Aldon é um dos caras mais brilhantes que eu já conheci. Tá? Então, eles usam técnicas que são chamadas de regras de exceção. Você pode simplesmente fazer regras de exceção, ou seja, no sistema de detecção vagabundo vai ter um monte de fidelidade. If isso, aquilo, if blá blá aquilo, como o sistema desse de incêndio, if maior do que 50, liga essa bodega, porque com certeza é um incêndio. Essa não é uma boa regra, vocês concordam? Não, essa é uma ótima regra. Na Suécia é uma ótima regra. Se bem que, né, a Antártida fez 20 graus, então a partir daí tudo é possível, né? Uma ótima regra é ter alguém que botar uma isqueira no sensor. Vai ter que alguém... Mas aí que entra. Por isso que a gente fala de redes de sensores. Um único sensor não pode dar a nota. Mas Você pode cruzar dados entre vários sensores. Como é que você diferencia um erro de medição do sensor? E aí, por exemplo, existem técnicas muito leves, muito livres, como redes neurais sem peso, que é uma técnica chamada Wizard, desenvolvida por um grupo aqui do PESC, que é a professora Priscila Lima e o professor Felipe França. E a gente usa bastante, eu tenho usado bastante, eu gosto muito de trabalhar com a Priscila. E funciona bem para IoT. Na verdade, a gente conseguiu teve uma... Precisa de um software próprio que só tem na pesquisa dela? Não, eu botei no meu celular. Na verdade, é um código, né, uma aplicação matemática que a gente implementa no que quiser. Tem implementações da Wizard em Python, em C, em tudo. No meu mestrado, eu sou pintor. Então, eu gostava muito, faz muitos anos que eu não pinto, mas eu usei isso no meu mestrado. Existem algumas técnicas de pintura que são baseadas na continuidade das cores. Isso torna aos seus olhos coisas menos agressivas aos seus olhos. E quando eu fiz o meu mestrado foi em detecção de qualidade de vídeo. O que eu usei como usei essa técnica de pintura para tentar detectar em tempo real a qualidade do vídeo percebido pelo ser humano. Então, se pixels de cor variavam muito rápido, o teu olho dava uma tremida. Então, se os pixels consecutivos não tinham cores que variavam em uma determinada taxa de frequência razoável, isso se perdia. Recentemente, eu revisitei minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado, e apliquei a Wizard. Em vez de eu usar uma técnica baseada em frequência estatística, eu acabei, será que tem uma rede neural que pode dizer isso melhor? E realmente dizer melhor do que o resultado original. Mas o resultado original eu fiz no LG Messenger, câmera VGA. Foi legal. Estamos falando o quê? De 2008, 2009? Sidney tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade. Agora tá tomando um café. Então, dentro dos padrões, tinha mais alguém que tinha alguma pergunta? Bruno, você falou, Melissa falou, mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vou seguir a aula. Então, surge dentro desse conceito o que a gente chama de pilha de protocolo. Se o protocolo é uma construção, é um acordo de cavalheiros para comunicação, a gente vai ver mais disso no capítulo 1, surge o que a gente chama de pilha do Six-Low-Pan. A pilha do Six-Low-Pan, enquanto a pilha TCP/IP, a pilha que compreende os protocolos TCP/IP e a sua família, é a pilha das redes de computadores atuais, a pilha do Six-Low-Pan é uma das pilhas de protocolo que se tornou a pilha de protocolo padrão da IoT, né, hoje em dia,
onde, né, tem aqui uma comparação. A gente vai falar mais quando a gente falar sobre camadas de pilha de protocolo. Ou seja, a gente hoje caminha para o IoT buscando a integração com a rede atual. Então, quando eu falo internet das coisas, tem que ter internet. Senão, não é internet das coisas. Vocês vão ver muitas coisas na internet. Eu fiz um Arduino, tenho dado, joguei pro meu computador. Isso não é internet das coisas. É muito legal, às vezes é muito útil, mas isso é automação. Uma automação bem vagabunda, né? Mas é muito legal. Devia ser interessante. Então eu sempre recomendo. Vai ter um Arduino Day, que vai ser ali na Estácio do Nova América, ali no Del Castillo. Vai ser um sábado desses da vida, eu recomendo. A gente vai ter aqui na UFRJ com o FreeSol, um fórum de instalação de software livre no dia 25/4, que a gente está organizando. Também vai ter coisas de Arduino, coisas de IoT, a gente está trazendo isso aqui. Sejam muito bem-vindos. Né? É gratuito, eu só faço evento gratuito. Hã? Não, falando que o evento tem aqui 2 feriados. Não vai ter feriados. Quer dizer, vai ter, só que vai ter aula segundas, quartas e sextas. Já está no calendário acadêmico. Não, gente, olha só. Emendar a semana é sacanagem. Né? Na minha O professor de física falou que vai levar 4 6. Fiquei feliz. Aí a gente fala pro São Paulo no dia. Então, o que a gente precisa aqui no cenário brasileiro? O que eu quero que vocês saiam daqui? A gente vai fazer projeto no curso, tá? Então a gente vai pegar sensor, a gente vai fazer projeto, buscar problemas e resolver problemas. A gente precisa. Custo reduzido. A nossa moeda é um cocô. Entendam isso? Ela, no período mais forte, ela era fraca. E ela está longe de estar no período mais forte dela. A gente precisa de flexibilidade. Nosso bioma é extremamente diverso. O Rio de Janeiro tem um clima, São Paulo tem outro clima, e a gente está falando só de 400 quilômetros de distância. Se você for a Minas Gerais, né? Se você for a Belo Horizonte, né? Porque Juiz de Fora é Minas, mas Juiz de Fora não é bem Minas, né? Juiz de Fora é tipo... Olha só, Juiz de Fora são 2 horas e meia, tipo que demora para chegar em Campo Grande, né? Então assim, você precisa ter totalmente essa flexibilidade na tua aplicação. Então como é que eu mudo o contexto? Se você vai em Manaus, gente, Manaus é um inferno para você fazer a aplicação. Porque chove pra cacete. Manaus chove o tempo todo. Manaus é úmido. Sensor oxida. Para vocês terem noção do quão bizarro era, quando a gente aplicou a solução que eu vou mostrar para vocês que a gente fez na Colômbia, a gente começou utilizando um sensor que era um sensor de ligação. Aonde foi na Colômbia? Na verdade, a gente fez com a Universidade Autônoma de Bucaramanga, mas era Carrasco de Amilcar. Era uma região que plantava uma planta que era palma de aceite. Aí que, assim, era uma... Por incrível que pareça, palma aqui no Brasil é planta de árido. Lá é uma porra de uma planta que você tem que inundar. E aí começam algumas coisas muito interessantes, como assim. Vocês querem ver como é que muitas das vezes a faculdade não prepara vocês para a vida em alguns aspectos? Você chega para o fazendeiro. Bom dia, seu Zé. Metalzão? Metalzão. Tem que inundar? Tem que inundar. Quando é que o senhor sabe que está inundado o suficiente? Você vem mesmo? Programa. Se If, colchão. água no joelho. Amarra o joelho dele. Bota a perna no calço, na água, e aí você bota uma câmera. Uma perna. Você só no joelho. Ou seja, assim, o terreno é igual. Ele está totalmente nivelado. Ele é liso, né? Deu certinho. Porque terra, quando molha, não move. Né? Então começa essas coisas. Vocês querem ver uma coisa muito interessante? Né? Eu tenho um projeto final de 2 alunos meus, 2 alunos que trabalham lá que são do PESC, que foram meus alunos do projeto final, antes de eu ir para o PESC. Que era o Rafael e o Vinícius. O Rafael eu lembro porque o sobrenome dele é um sobrenome grego, então, pô, é maneiríssimo. E eles eram meninos da Minerva Bots. Então a gente fez um projeto do carrinho seguir, né, numa determinada rota, no mínimo tempo possível, utilizando a rede neural. E tem uma coisa muito legal, justamente dos erros da rede neural. Né? Tipo assim, pô, que você aprende o algoritmo, você recebe o vídeo,
o vídeo é tão lisinho, né, tão bonito, você põe no carro, a parada balança. E aí acabou todo o vídeo. Né? E aí o erro vai lá para baixo. Ou então a gente estava usando o TensorFlow Lite, que é ó, uma bosta. E aí, tipo, o TensorFlow Lite rodando no celular consome a bateria como se fosse um vampiro. Então, nesses diferentes cenários, como é que você cria conhecimento? Como é que você dissemina conhecimento? Como é que você faz uma aplicação lá no Rio Grande do Norte, estava tentando lembrar a cidade, a cidade de Natal, a cidade satélite de Natal. Eu fui para uma banca lá, qual era a cidade do Teniro? Não lembro. Jundiaí, Escola Agrícola de Jundiaí. Jundiaí é tipo a Niterói de Natal. Então, tem como se fosse uma rural lá. E aí, existe Jundiaí em São Paulo, mas tem Jundiaí no Rio Grande do Norte também. Bom sucesso. E lá o clima é diferente daqui. Também é litoral, também é próximo do... Também deveria ser úmido, mas Jundiaí não é úmido. Então o que acontece no Rio, que as cidades próximas aqui do Rio são úmidas, mas lá não é. Então como é que você flexibiliza isso, como é que você cria conhecimento para aquela comunidade local que tem problemas locais, que precisa de aplicações locais, que precisa de produtos locais. Então, IoT diferente, assim, eu costumo dizer o seguinte, que assim, eu tenho colegas geniais, colegas que olham e falam, pô, realmente tem proteína mesmo, né? Teve muito não nessa infância aí, porque o cara é bom mesmo. Mas assim, eu gosto de fazer a pesquisa do limitado. Eu gosto muito dos problemas pequenos. Eu acho que tem uma série de problemas pequenos locais. Eu não estou querendo curar eu acho que muita gente vai criar várias coisas maravilhosas, mas eu acho que tem uma série de problemas locais que a gente pode resolver para ontem, tipo coisas bobas, aqui mesmo na própria UFRJ, que a gente pode resolver e que não exigem nada muito fora do normal. E aí, dentro desse cenário, surge o que a gente chama de esses ambientes inteligentes. Nesse mundo inteligente, eu tenho vários ambientes inteligentes que eles têm que se comunicar e tomar longas decisões. Então, são ambientes com diversos dispositivos conectados em redes, eu não falo só de IoT. Estou falando de computadores, estou falando de celulares, estou falando de dispositivos de IoT próprio, estou falando do ar-condicionado, posso estar falando da roupa de vocês. Né? Aqui no Rio de Janeiro, se a gente tivesse um dispositivo que dá um alerta de CC na camisa, isso seria extremamente importante no metrô do Rio de Janeiro. Cara, tem 20 pessoas já entraram no metrô. Não, tipo assim, dá um desodorante. Né? Em vez de jogar água, você joga desodorante. Camisa antitranspirante. Camisa antitranspirante, né? Camisa com ar-condicionado embutido. Né? Eu vi um vídeo de uma que tinha um aquecedor na cabeça. Sim. Fazer o inverso. Mas tem esse tipo de coisa. Essas coisas têm que ter uma capacidade de processamento, sensoriamento. Os ambientes são extremamente dinâmicos e heterogêneos. Por exemplo, essa turma tem 39 inscritos. Não, no final da aula passada a gente falou 39. Hã? Não. E eu tenho a turma de segurança que tem tipo 30. Então, assim, ter 39, ter 30 pessoas numa sala, aqui realmente não tem 39 pessoas. Né? A turma tá até cheia, mas nós não somos... Não acreditou, quando a gente for fazer a prova não vai ser aqui, tá, gente? Porque não dá para fazer prova aqui. Nós estamos todos cientes disso. Então, como é que eu lido com esses ambientes dinâmicos e heterogêneos? Como é que eu lido com a mudança das regras? Porque a sala é a mesma, o que muda são as pessoas que estão aqui dentro. Então, por exemplo, vocês querem ver uma coisa muito interessante? Né? Sistemas de controle de refrigeração. A temperatura agradável, não está agradável aqui para ninguém, então está democrático, mas a temperatura agradável para homens e mulheres é diferente. Para o homem, a temperatura agradável é entre 21 e 23 graus, para a mulher é entre 22 e 25. Então os ar-condicionados colocam tipo 22. E chutam. Tomara que dê certo. A percepção térmica vai deixar isso mais frio ou mais quente. É o que na Inglaterra a gente chama de wind chill factor. É um fator das correntes de vento. Ou seja, nunca está 22. Ou seja, sempre alguém está desagradável. Desagradável. Tem muitas pessoas desagradáveis também. Ele não está, enfim. Experimenta trabalhar no serviço público. Nunca disse isso.
Tá gravando? Tá gravando? Poxa, Lucas, que coisa feia de se dizer. Então, assim, um exemplo de ambiente inteligente são redes elétricas inteligentes. A gente vai falar um pouco mais sobre alguns exemplos e de coisas que eu gostaria de lidar aqui. Então, aplicações diretas. Monitoramento de saúde de estruturas, prédios inteligentes, estacionamento inteligente, fazendas inteligentes, redes elétricas, energias renováveis, cenários de emergência, mobile crowd sensing, que é um negócio que eu sempre quis trabalhar e nunca consegui aluno para trabalhar. Mobile crowd sensing é você usar os sensores dos celulares de forma coletiva e massiva para tomar decisões. Tipo Batman, entendeu? Eu gosto muito de brincar com esse caso do Batman, né? Porque a gente faz coisas melhores que o Batman, né? O Batman usou um sonar, que brega, né? Podia ter usado o giroscópio, podia ter usado as câmeras. Não, vou usar o sonar. O mobile crowd sensing, por exemplo, é o Waze. O Waze é um exemplo de mobile crowd sensing. E assim, monitoramento de estrutura. O primeiro trabalho que a gente fez aqui no laboratório sobre monitoramento de estrutura, a gente monitorava as frequências naturais de aviões de uma competição que a NASA fez. Isso foi em 2010. Foi logo que eu entrei no doutorado. Então, a gente estava usando sensores medindo frequências naturais, né? Quem é de engenharia civil tem muito essa questão das frequências naturais de estruturas, de resistência de materiais, né? Para tentar fazer o quê? A torção do material. Se você entra em lata, né? Você tem a gravidade puxa para baixo, você tem atrito com o ar, e esse atrito gera o que a gente chama de strain gauge ou torção, que é a capacidade de você torcer o metal. E o objetivo era que as coisas não explodissem ou não se rompessem, né? A gente não ganhou, mas a gente teve vários resultados interessantes. Então, isso é utilizado até hoje para aviões, isso é utilizado hoje para prédios. A gente deu aquele exemplo, né, do monitoramento de prédios, né, de autovistoria, que você podia fazer isso via sensores. E outros casos você pode coletar. No caso, por exemplo, de deslizamento de terra, você jogar os sensores, né? Tem uma aplicação muito famosa, que a gente nunca levou para frente, que é chamada de Smart Dust. Você está num ambiente que deu zika. Não zika doença, deu zika problema, né? E aí você está lá, e você joga uma série de sensores, e essa nuvem de sensores vai se espalhar de forma não homogênea sobre o ambiente, mas vai coletar informações e te mandar informações. E esses sensores têm que ser descartáveis. Por quê? Porque você vai jogar no ambiente, por exemplo, que teve uma erupção vulcânica. Vai lá, vamos buscar? Tem um chinês, a gente manda pra ele, sacanagem. Você vai ter que perder, ou então você teve um deslizamento de terra, você quer verificar onde é que tem mais possibilidade de fazer terra, né? De continuar deslizando, tem mais possibilidade, você não quer mandar uma pessoa para verificar. Então você poderia mandar esse tipo de coisa. Esse conceito ficou muito famoso, na prática não foi muito bem implementado, porque na época que ele surgiu, os sensores eram muito caros, né? E aí entra a questão, comprar um Arduino é muito barato, fazer um Arduino é muito barato, mas fazer um sensor completo, onde você tem bateria de alta alimentação, a placa de processamento e a unidade de sensoramento adequada, que seja resistente, você possa jogar de um avião e não quebrar, é muito trivial. Isso volta no problema do descarte eletrônico. Volta no problema do descarte eletrônico. Então você tem que pensar. O Smart 2 nunca foi para frente por causa que esses desafios nunca foram vencidos. Prédios inteligentes, né? Prédios equipados com dispositivos inteligentes, que minimizam o consumo de energia e tem como objetivo conforto e segurança. Tem que ter como objetivo conforto e a segurança. Você não pode ser só conforto, não pode ser só segurança, e você tem que minimizar o consumo de energia, o consumo de gás carbônico. Aqui é onde a gente mais trabalha com computação verde, né? Isso e em cloud computing, né? Como é que você faz um data center que ele é verde? Ou seja, para vocês terem noção, né, vocês querem ver um caso muito interessante? Blockchain. Quem vai falar de blockchain? O que é blockchain? É basicamente você lastrear capacidade de processamento com uma moeda fictícia, que é o Bitcoin. Claro, moeda fictícia, toda moeda fictícia. Toda moeda nada mais é do que um acordo de cavaleiros com um monte de regras complexas que a gente perdeu a conta e não consegue entender. Cláudio, o que é um real? O real é um pedaço de papel? Hoje em dia nem isso, né? Hoje em dia nem vale o papel no que ele é impresso. Pra vocês terem noção do tamanho do problema que a gente está se metendo. Mas o Bitcoin faz isso e minera por quê? Porque energia é um negócio que você teoricamente pode gerar infinitamente. Isso é verdade? Não. Nem um pouquinho.
Mas o que faz uma mineradora de Bitcoin? Realiza operações complexas para validar determinadas transações numa rede Bitcoin. Então, onde é que você vai ter mais mineradoras de Bitcoin? Onde a energia elétrica é barata, onde você tem fontes renováveis de energia para trabalhar. Sabe onde fica algumas das maiores mineradoras de Bitcoin do planeta? A luz é barata. Montreal. 20% do custo das mineradoras de Bitcoin vem da refrigeração. Sabe como é que faz a refrigeração em Montreal? Água de janela. Então você tem um custo de energia elétrica muito baixo, porque toda a energia elétrica de Montreal é baseada em hidrelétricas, tipo um determinado país da América do Sul, cujo nome não vou citar, né? Com um baixo custo de refrigeração, associado a um baixo custo de compra de eletrônicos, que é diferente de Paraguai e Brasil. O Facebook queria botar umas data centers debaixo do mar. Ainda quer, só que ninguém vai deixar. Isso é doença, vai dar mais outros desastres ambientais. Né? Hoje a gente coloca na Noruega, na Islândia, na Finlândia. Né? Tinha uma galera que queria colocar na Antártida, né? E, enfim, não está dando certo. Estamos fazendo besteirinhas, né? Então, um outro exemplo muito interessante é a rede elétrica inteligente. São redes elétricas bidirecionais, ou seja, você pode tanto comprar energia quanto vender energia. E foi tema da minha tese de doutorado, onde a gente trabalhava com baterias nas torres de transmissão, de forma que você tivesse coisas como no break de cidade, ou seja, no evento de um outage, né, de um blackout, né, você conseguiria automaticamente avisar para que geradores se ligassem, por exemplo, para que não tivesse interrupção de fornecimento de energia em hospitais. Se vocês têm noção, existem hospitais em ambientes extremamente curiosos. Dentro dos 10 maiores problemas dos hospitais hoje no mundo estão os blackouts, e 2 são idosos que caem da cama. O cara fez uma cirurgia, a cirurgia pinica, durante a noite ele se movimenta, ele cai na cama e abre os pontos. Parece uma coisa muito estúpida, mas é muito caro. Isso chega a bilhões de dólares em prejuízo, em refazer cirurgias. Né? Agora imagina, aqui no Brasil a gente tem o SUS, mas imagina que vocês não tivessem algo como o SUS, ou os nossos planos de saúde não são nem tão agressivos assim. São agressivos, são muito babacas, mas não são nem tão agressivos quanto os americanos, entendeu? Tipo, imagina que você teve uma luta para ter uma cirurgia, marcou a cirurgia, fez a cirurgia, aí você caiu e tem que fazer de novo. Além de todo o dano emocional e do trauma associado. Então a Microsoft fez uma solução baseada em videocâmeras e inteligência artificial que tenta prever quando as pessoas vão cair e avisar a equipe de enfermeiros. Fazer uma caixa de bagulho. Eu não puxo aquela parada que Bota em calor de QG. puxa porque as pessoas ficam incomodadas. E aí você tem um estresse emocional gerado que faz com que diversos tratamentos não funcionem bem. Não, sim. Gente, ele não vai ver. As pessoas abaixo. as pessoas são as pessoas ficam extremamente incomodadas. E tem uma segunda coisa que acontece nesse tipo de coisa. Existe um fenômeno conhecido como a fadiga de análise. Algoritmos médicos têm como pressuposto que excesso de zelo não é crime. Como assim? Eu posso errar para avisar dizer que algo que não está acontecendo acontece. Tipo, oh meu Deus, o Sidney está tendo um infarto. Não está. Só que da 10ª vez que isso acontece, a equipe de enfermagem diz, foda-se. Na próxima vez que tem um alarme, ninguém vai no Sidney. Digamos que na 15ª vez o infarto era real. E aí a equipe não consegue responder a tempo justamente porque ela achou que não era um infarto. A história do menino lobo. Do Pedro e o Lobo. A mesma coisa. A inserção de energias renováveis é um problema muito sério. Por quê? 2 problemas. Manutenção da rede elétrica. Como é que a gente faz manutenção de rede elétrica hoje em dia? A rede cortou, não tem mais energia elétrica. É fácil, né? Não dá choque. Quando você tem energia de renováveis, continua dando choque. Então, o profissional que dá manutenção em rede elétrica tem que ser muito mais especializado para lidar com redes que estão sempre eletrificadas.
2, energias renováveis elas não são de taxa constante. Então eu consigo fazer uma energia elétrica que a taxa de geração da energia elétrica é constante, ou quase constante. Energia nuclear é a mesma coisa. Carvão, é só botar carvão na mesma quantidade, não tem muito mistério. Você não tem como garantir que o vento vai ventar, você não tem como garantir que o sol vai estar igual, né? Vai solar. Né? Você não tem como garantir que as marés vão ser iguais. Então é muito difícil você lidar. Então você não tem que ter baterias para tentar armazenar energia e jogar essa taxa como constante. E as baterias não são exatamente biodegradáveis, né? Eu já vi alguns modelos de baterias baseadas em água, só que isso também é muito very crazy. E as energias renováveis estão diretamente associadas ao conceito de carro elétrico. Só faz sentido eu falar de carros elétricos se eu estou associado a energias renováveis. Cláudio, por quê? Pô, não tem lógica você usar um combustível por questão ambiental e a produção de energia também ter risco ambiental. Mas calma. Mas a produção da usina sempre vai ser muito mais eficiente do que o motor do carro. Já tem uma vantagem. Mas você tem que transportar, é certo. Então assim, aí com elas por elas. A ideia é que o carro elétrico ele pudesse se autoalimentar através do sol, ou seja, que os vidros em si também fossem painéis solares. A ideia é que o piso gerasse energia para o carro e aí que você consumisse e que as baterias das energias renováveis da tua casa alimentassem o teu carro. Por que isso? Para vocês terem noção, né, que todo mundo aqui tem um celular, já fiz essa pergunta, já estou de saco cheio dessa pergunta. Quando vocês chegam em casa, em geral, as pessoas colocam o celular para carregar. Então, esse período de 6 horas da noite, todo mundo está pondo o celular para carregar. Só esse perfil, eu estou falando de um perfil de 5 volts de um carregador de celular, já gera distorções da malha elétrica. Agora, imagine fazer isso com carros. A malha elétrica não está preparada para receber carros elétricos. É o mesmo caso do corona. A nossa malha hospitalar não está preparada para o corona. A nossa malha elétrica não está preparada para carros elétricos. Então, a gente tem que fazer, né, ou revisões O ideal seria que você tivesse revisão de tudo. Mas não dá, isso não é factível, né? Uma vez eu estava dando uma palestra dizendo, olha, a gente tem que reduzir os custos nos hospitais para a gente poder encontrar mais soluções. Saúde é um direito. Tudo isso é muito bonito, até que o dinheiro acaba. Então, se você não tem um processo mais eficiente, ou melhor, ou mais, a tendência é que em algum momento não dê mais. A gente está chegando, vai chegar a se as hecatombes sociais, clínicas, tecnológicas não continuarem na taxa que está acontecendo em 2020, né, a tendência é que até 2030, até 2040, a gente tenha 10 bilhões de pessoas no planeta Terra. É muita gente. É muita gente. Falou piso, estava falando do asfalto? Piso, sim. Diga. Eu já esqueci a pergunta, mas o negócio guincha alguma coisa elétrica. Você acabou de falar. Falei de várias coisas elétricas. A rede elétrica. Aquilo que tipo o hospital não aguenta. Malha. Malha. Isso. Matriz elétrica é toda essa infraestrutura de geração de energia elétrica que tem 4 fases. A geração, a distribuição, a transmissão e o consumidor final. Então, entra da geração, que vai ser lá tipo Itaipu, os sistemas de distribuição locais entre as cidades e estados, e a transmissão dentro das suas cidades. Cada país tem uma malha elétrica separada. Na verdade, a União Europeia tentou fazer uma malha elétrica única, e olha que louco, não deu certo. Os padrões de consumo são muito diferentes. Por exemplo, as pessoas não querem comprar tipo gás da Rússia. Só que aí não adianta. Você tem que comprar gás da Rússia porque você não gera energia elétrica suficiente. Você não tem área suficiente na Europa para gerar energia elétrica. A Alemanha não. A Alemanha está investindo fortemente em energia renovável. Nota do editor. A área da Alemanha que recebe mais luz solar recebe menos luz solar que a área do Brasil que recebe menos luz solar. A área da Alemanha que mais recebe luz solar recebe menos luz solar que a área do Brasil que recebe menos luz solar. Tipo assim, tipo, no Rio Grande do Chuí é melhor que qualquer lugar da Alemanha. É, exatamente. Assim. E a Alemanha consegue que grande parte da produção elétrica hoje dela seja renovável. A Alemanha faz isso porque ela é legal. Porque ela está se preocupando com o seu futuro. A Alemanha está cagando para você. Ela tem independência tecnológica. O século XXI fala de independência técnica e tecnológica. Você não pode falar de independência técnica e tecnológica no século XXI se você tem independência energética ou dependência de sistemas.
ou dependência de hardware. O que é disruptivo no Arduino? O Arduino em si é um cocô. O que é disruptivo no Arduino ou em qualquer uma dessas tecnologias é que são padrões abertos. Porque as pessoas têm acesso. Tá? Isso é muito legal. Suporte, né? Quando vocês falaram, e se um sensor tiver? Como é que eu sei que a média dos meus sensores vai detectar um incêndio? Ou que, por exemplo, é só esses sensores aqui detectam um incêndio? Ou se só esse sensor aqui detectar um incêndio? Como é que eu diferencio isso a um algoritmo distribuído? Eu não acho que vocês têm um sistema distribuído na graduação. Tem? Essa aí tem. Tá, bom. A gente aprende inclusive sobre o quê? Sistema distribuído supervasivo. Isso, sistemas distribuídos supervasivos é um dos onde o IoT se encaixa. Na verdade, rede de sensores. Porque esse IoT em si, tanto sistemas distribuídos supervasivos como sistemas distribuídos de não de performance. São 3 tipos de sistemas distribuídos: pervasivos, performance e de informação. Né? Porque você tem os dois lados. Mobile Crowd Sensing, né, é o filme do Batman. Estou pegando dados de todos os celulares e tomando decisões. Se eu pegar os dados celulares aqui de vocês e cadastrar os endereços NAC dos celulares de vocês, será que eu poderia dizer que vocês estão em sala de aula? Eu não precisaria de uma chamada. Mas se eu pego os dados celulares de vocês, garanto que vocês estão em sala de aula, mas vejo que vocês estão no Facebook. Facebook não, porque vocês não usam mais Facebook. Né? Chega o moleque Instagram. Troca o Mac só de sacanagem. Aí assinando pelo outro. Pode ser. Pode ser. Já Passa o fizeram. Mac do telefone aí. Gente, já fizeram esse tipo de coisa, tá? Isso não é incomum, não. Lá embaixo, quando as portas de redes eram cadastradas por Mac, as pessoas trocavam os Macs. Era mais fácil do que chamar o suporte. Nunca disse isso. Ah, tá gravado. Você sempre pode editar. Ah, não vou não. Olha só, no meu vídeo de 100 inscritos do canal, eu disse que eu tenho muita preguiça de editar. Então, celulares e tablets já representam isso, inclusive, foi um pedido dos alunos. Claro, você faz um vídeo de 100 inscritos, eu faço um vídeo de 100 inscritos. E se tiver 200 inscritos, eu faço um vídeo de 200 inscritos. Então, assim, celulares e tablets já representam a maior parte do tráfego da internet. Hoje, mais de 60% do tráfego da internet, ele vem do mobile. Ele não vem de desktops, notebooks, ele vem de celulares e tablets. Para a maior parte da população mundial, esse cara aqui é o primeiro dispositivo. Meu irmão, ele fez graduação, 2 inclusive, trabalha na Petrobras, ele é operador lá da Petrobras, é um cara inteligente, e ele falou, Cláudio, eu pago conta no Banco do Brasil, eu assisto o YouTube, jogo joguinho, e é isso que eu faço. Então eu tenho o meu celular, que é um iPhone 4 SE, né? E vou ficar com essa bosta até que ele exploda. E é isso. Caguei. Não, um iPhone SE, não é, eu achava que era 4S, mas eu não sou versado em iPhone. Né? E eu vou usar essa bodega aí, eu não quero ter computador, não uso pra nada. A única coisa que serve o computador é para fazer imposto de renda. E que se você quiser fazer pra mim, eu falei, não quero. Né? Mas... Aí a gente poderia fazer isso para rede neural para detectar a forma de rendimento e lançar uma planilha. Pode, mas isso impediria um monte de gente que quer fraudar de fraudar. 2, isso faz com que o governo federal assuma a responsabilidade sobre as informações. Que a gente vende um computador eletrônico. E aí eu posso te responsabilizar se você errar? Ah, então realmente fica difícil. Não funciona dessa forma, né? Então a ideia é esses dispositivos já tem uma série de sensores embutidos, giroscópios, GPS, temperaturas, luminosidade, né? Inclusive a gente estava usando para um projeto de odontologia o celular para tentar identificar se aqueles lasers azuis que servem para aquecer moldes de placa de dente ainda estão funcionando. Então, né, tivemos alguns problemas, né? Problema que a gente chama de camada 8, em algum outro momento eu digo para vocês o que isso quer dizer, né? E por que a gente não usa esse potencial? Né? E aqui uma aplicação, se eu não me engano, é de Stanford, que eles estão usando os celulares para medir qualidade do ar. E existe um outro conceito novo chamado Human as a Sensor, ou seja, que você está muito ruim a foto. Usar o celular para medir a qualidade do ar. Tem às vezes temperatura, às vezes
fator, assim, normalmente você vai ter um sensor de qualidade lá no seu celular, né? Mas às vezes você tem o que a gente chama de fatores indiretos. Então, eu pego medidas do celular de forma indireta para tomar uma decisão que tem um erro associado duplicado. Mas ok, eu tenho dados suficientes para compensar. Às vezes eu uso o que eu chamo de Bill Noise Ascenso, né? Então, assim, o 485 é um cocô, Está chovendo na sua região. Está chovendo na sua região, coletar dados do Twitter, e a gente trabalha com o que a gente chama de análise de sentimento. Né? Por exemplo, caso das eleições. Tuitei, tipo, Bolsolixo, Haddad lixo, sei lá, dá mais apelidos aí. Ou de algum outro candidato. Só tinha esses dois? Ciro Bizarro. Não, Cabo da Ciolo, ninguém fala mal do Cabo da Ciolo aqui não. Né? Aquilo é um ícone. Né? Aquilo é um meme que anda. Vamos lá. Ele é tipo o novo Enéas, entendeu? Tipo um Enéas fundamentalista, uma parada bizarra assim. Mas vamos lá. E esse tipo de informação somado com uma quantidade de dados gigante permite que vocês façam muitas coisas. Tá? Então isso é um modelo de trabalho. Com esse Human Ascenso é você dar a sua opinião e eu tentar tirar o viés da sua opinião. Aí o viés das opiniões são muito importantes. Tá? Por exemplo, você está chateado com a loja americana que entregou a tua compra errada, atrasada. Aí você, tipo assim, foi lá, tipo, e começou a marcar produtos aleatórios na loja americana dizendo, é um cocô. É péssimo, a loja americana nunca entrega um dado. Com produtos que você nem comprou. Esse dado é correto? Isso que eu Ele representa? Se o cara marcou produtos que ele nunca comprou e nunca teve interesse, isso é legítimo? Eu deveria dar peso a essa opinião? Ou então, vocês já viram os memes na internet dos melhores comentários da Amazon? O melhor Globo.com é muito melhor. Não, muito O melhor bom. que vai ter palmeirinho. Ainda mais na Amazon hoje em dia o pessoal troca o produto sem trocar a página, que é mais fácil de os algoritmos manter os produtos lá em cima. E aí, tipo, review de celular, o negócio vendendo no Chinelo, né? Smart Parking, Smart Roads, né? Estacionamentos inteligentes, estradas inteligentes. Será que eu posso definir padrões das estradas? Será que eu posso mudar o sentido de uma rua em tempo real para melhorar o trânsito? Se o carro é inteligente, por que não? Se quem está dirigindo não é um motorista, é um carro, que diferença faz ele fazer uma curva ou ele seguir uma reta? Qual é o tempo de atraso desse tipo de decisão? Como é que eu posso otimizar o trânsito e reduzir a emissão de carbono? E, assim, teve umas ideias muito very crazy, tipo estacionamento vertical. Olha que louco, não deu certo. Né? Tem um Jardim Oceânico também. Tem. E é muito crazy. Fazendas inteligentes, hoje eu falo de otimização das plantações, redução de desperdício de água no agronegócio, que é 60% de toda a água potável do planeta. Então, hoje, você, consumidor final, é responsável por menos de 10% do consumo da água potável. Ou seja, se alguém diz economize água, isso vai representar tipo 1% do consumo. Não que você não deva economizar, mas o agronegócio tem que economizar muito mais. E evitar o desperdício de alimentos. Quase 40% de todos os alimentos produzidos hoje são jogados no lixo. A produção de alimentos hoje, nós estamos na primeira década da história da humanidade, que a produção de alimentos hoje é suficiente, 80% da produção de alimentos hoje é suficiente para alimentar cada boca do planeta Terra. E eu pergunto, se perde mais, não sei se você sabe se perde mais na produção ou outros? Transporte e controle de qualidade, mas isso é derivado do transporte. Entre você colher e chegar no local do consumidor final, estraga. Estraga na hora da venda, estraga no prateleira, estraga para manter, joga-se fora para manter o preço. Exatamente. A questão é manter o lucro. Então, se você vende mais, você tem um custo associado. Se você vende menos, você reduz o custo logístico, e o custo logístico faz com que o produto vale a pena. E aí você diz, mas isso é eticamente incorreto. Não poderia fazer isso. Mas o agricultor também não tem família para alimentar? Ele deveria ficar com prejuízo? Prejuízo é uma coisa. Não. Eu não estou falando prejuízo de R$15, não. Eu estou falando um prejuízo que é porque assim, toda a plantação dele daquele ano deixou de valer nada. E assim, determinadas famílias, né, de pequenos produtores, eles trabalham 6 meses na lavoura e 6 meses em outros empregos.
Empresas, exatamente. Então, além disso tudo, principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão acabando com as pequenas plantações. Apesar do reforço, é muito difícil competir com o México, com o Brasil e com outros lugares. A Embrapa tem uma atuação até maneira disso também. O Brasil é um dos poucos países onde a agricultura familiar ainda é muito importante dentro da porcentagem de produção de alimentos. Isso é um negócio, só que o nosso produtor é muito pouco especializado em todos os aspectos. Eu falei para vocês da cadeia do leite, onde eu tenho muito interesse, que é um problema extremamente complexo. Mas outras cadeias são extremamente complicadas. Que foi? Não falado agora que eu nem acreditei. O quê? Tu? Porque eu tenho um pouco Opa, sim? assustado. Ok, vamos lá. Então, assim, eu teria toda a minha rede coberta por sensores para tomar decisões. Isso aqui é um exemplo do que eu chamo de um projeto que a gente fez na FRJ, que é a fazenda modular. Custa R$20. São 4 arduinos, um cano de PVC e garrafa PET, onde a gente mede o crescimento de alfaces. Cada um desses modos é identificável, cada um desses modos mede o monitoramento das plantas e a necessidade das plantas. Auto-irriga, auto-cresce e não depende de pessoas. Tem um problema. Quando você põe terra nas paredes, as paredes têm um hábito desagradável. Prédios não são feitos para botar terra na parede. Não são projetados para isso. Então, e botar em cavalete não é sustentável. Então a gente chegou no próximo nível, que é a estufa inteligente, que a gente poderia reaproveitar espaços urbanos não utilizáveis ou redemolidos para colocar plantações. Plantação vertical, tem ideia? Também já fazer praia de plantação? Vamos, já... Calma aí. Deixa que eu faço. Vou chegar lá. Já vou acabar a aula. Isso aqui é o caso de Bucaramanga, né? Isso aqui foi a cidade, foi onde a gente trabalhou. Isso aqui é o nosso primeiro módulo. Como vocês podem ver aqui, eu gosto muito de tubo de PVC, porque é barato, né? Ligado numa caixinha de PVC, onde o meu sensor estava ligado numa placa de energia solar. Então essa placa alimentava o sensor que monitorava aqui o grau de inundação e irrigação. Como é que a gente resolveu o problema do Candão? Por vazão. Eu não queria mais saber que a água estava aqui, mas o quanto de água eu precisava para que estivesse aqui. Então eu conseguia calcular através de vazão. Como é que eu fazia isso? Regra de 3. Calculava buracos, quando o buraco estava cheio, isso queria dizer. Era só mudar as alturas. A altura era constante, eu sabia quanto era o volume de água, precisava preencher aí, então eu tinha uma noção. Cláudio, se caísse um meteoro e mudasse a configuração do terreno, se caísse um meteoro, eu tinha problemas muito maiores. O buraco pode mudar ao longo do tempo. Pode, mas aí eu vou ter um ajuste, mas eu vou ter essa curva, porque essa mudança é muito curta. O buraco é numa área relativamente isolada, no meio da plantação, entendeu? E a gente vai fazer de propósito. Nota coisas que você só aprende na prática. Os sensores, eles estragavam com muita frequência. Então, os sensores, que eram sensores de umidade, que poderiam ser debaixo d'água, não funcionavam. E eram, 10 vezes mais caros que no inferno. Então, a gente usou um sensor subaquático. Sensores que você deveria usar, em tanques. E aí funcionou. Ruim, mas funcionou. Mas funcionou bastante. Aí que entra uma coisa muito importante sobre o processo de tomada de decisão. Em certas ocasiões, não importa que está 23,4 graus. Não importa que está, Qual seria o que eu usar em tanque? Fala, pô. É porque, se aquele que você está usando, tipo, aquele que você está usando nesse aqui, como você vai usar no tanque? Não sei. Quando surgiu um tanque, eu descubro. A gente lida com um problema que tem, um por vez, mais do que um tá dando mais não. Lembra? Limitado. Sou uma topeira. Então, assim, e aí a gente conseguiu lidar. E aí que entra aquela questão. A gente tinha 3 níveis de decisão. O nível do lote, que era um pequeno pedaço de terra, o nível da fazenda e o nível entre fazendas. No nível de lote, eu decidia o grau de umidade, qual seria a minha próxima decisão, né, de abrir ou fechar a água. No nível de fazenda, eu somava os dados dos meus lotes com os dados da previsão meteorológica, aí eu usava a lógica fuzzy para fazer isso. E lógica fuzzy. Lógica nebulosa. É a lógica de incerteza. Por exemplo, o exemplo mais vagabundo que se encontra no Wikipedia é o seguinte. Eu tenho 1,80 m. Isso é alto ou é baixo? Não sei. Na minha equipe de basquete é baixo.
sei lá, Brasileiro médio é alto. wrestling de anões é alto, entendeu? Tipo, e assim, pro brasileiro é médio, né? Então eu tenho uma característica que ela varia de acordo com o contexto que ela tá. Então ela tem grau de pertencimento. Agora, tipo... E pro brasileiro do gênero masculino, uma mulher de 1,80 m já é considerada alta. Então como é que você lida com isso? Então a mesma coisa assim, o que é estar inundado? Tipo assim, 23 litros úmido, 22,9 seco. Isso é a lógica booleana, true ou false. A lógica faz isso. Existem variações de estado, isso é mais fluido. A lógica que eu falei, a subjetiva, ela diz o seguinte: eu tenho uma incerteza sobre o ato de medir. Então, enquanto, por exemplo, a lógica fuzzy é uma reta, onde você tem pontos sobre a reta ou não, a lógica nebulosa é um plano. Essa lógica subjetiva é uma figura tridimensional. E aí começa a loucura matemática. Mais uma vez, cálculo serve para essas merdas. Álgebra linear. Álgebra linear serve para esses negócios. Então, assim, encontra esses negócios, serve para isso. Não aquelas paradas malucas que vamos desenhar um coração. Isso mesmo. Vamos desenhar o símbolo do Batman. Essa tipo de lógica é a base da rede neural. Não. Rede neural é uma outra brincadeira. Rede neural é basicamente sistemas lineares, somas de sistemas lineares. Rede neural bem tradicional, que a gente chama de perceptron. E quando você fala em IA também tem nada a ver com rede neural. Não. Rede neural, na verdade, vem de... Vamos lá. Curso de IA em 30 segundos. Vamos lá. Existem dois ramos do que a gente chama de inteligência. Inteligência de sistemas, de inteligência artificial, que são algoritmos de busca, e inteligência computacional, onde vai vir as lógicas e as redes neurais. No mundo moderno, a gente misturou a porra toda e foda-se. A gente não tem a menor ideia do que está acontecendo, né? E, na verdade, a gente literalmente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Né? Eu posso dizer isso porque a gente tem uma área muito legal chamada Explainable AI. Porque a gente sabe por que funciona, a gente só não sabe como. Né? Você joga alguma coisa de uma rede neural, você sabe que essa rede neural deveria funcionar, porque se provou isso matematicamente. Mas como ela chegou naquela decisão, a quantidade de operações é tão grande que você não consegue deduzir. Então criou-se uma área da IA chamada Explainable AI, porque não dá para fazer isso em um tribunal, né? Ou dizer que assim, um robô cirurgião decidiu fatiar no coração. Como é que você justifica isso para a família? Olha, infelizmente, nosso robô cirurgião decidiu que a sua avó não pode morrer, não pode viver. Né? Então é um pouco complicado. Né? É um pouco complicado dizer o seguinte, né? Tipo assim, olha, o robô viu, analisou a rede neural e disse, é o olho da velha. Não dá. Né? Então, é o único jeito. Mas ela veio curar uma hérnia. O olho estava atrapalhando a cirurgia. Então, assim, você não pode dar uma decisão à la Bambu. Né? Então, tem um livro que eu vou postar para vocês lá um livro muito interessante e um outro vídeo que eu vou postar no Telegram de uma pesquisadora chamada Caption Mill, que é chamada Weapons of Math Destruction, onde a gente fala o seguinte, olha só, se você deixa o algoritmo tomar decisões, esse algoritmo pode ser enviesado, porque o cara que programou pode ser um imbecil, o cara que programou, ele pode ser racista, nazista, fascista, ele pode ser simplesmente burro, a tua base de dados pode ser enviesada, por exemplo, um caso muito típico aí dele, ou usar um sistema de IA para tomar uma decisão baseado no histórico dos engenheiros da IBM. Olha que louco, como o resultado deu homens brancos de 30 a 40 anos. Também tem o caso de bots que eles botam em redes sociais e, olha, o bot ficou racista e nazista, cara. Aconteceu isso no... Cara, aconteceu isso cara. Isso aconteceu na Porque nas redes sociais... Eles fizeram uma função de distribuição de tipo, combustível, né, pra Petrobras, pra distribuir. Só que quando eles fizeram tudo, tipo, a parte de interface até de UI, eles fizeram tudo pensando no engenheiro utilizando. Aí eles pegaram uma semana, assim, e botaram tipo, em produção. Assim, em 2 dias eles não conseguiram mais entregar combustível. Aí ele fez greve. Eles fizeram greve, faz apoio na aplicação, ele não pensou em falar, pô, deixa eu começar a caminhoneiro, vamos ver se tá. Você quer ver uma coisa que a gente fez lá no Vacaton? A gente fez um bot que a gente chamava de coalhado. Qual era a grande questão do coalhado? Coalhado é um ótimo, né? Qual era a grande questão do coalhado? O coalhado era um bot que preenchia, que lia para o peão. Peão não, tem o nome. Operário rural. Não pode chamar de peão. É o operário rural. E o cara ditava para a aplicação. Porque muitos operários rurais, eles eram semi-analfabetos. E assim, se você não adianta ter um sistema se o cara não consegue digitar o sistema. Aí o coalhado falava e pegava o controle de voz. É um ótimo nome. Enfim, né? Isso aqui, a gente tomava essa decisão.
E aí surgiram as vertical farms, que é o tema de doutorado de uma aluna minha, que é essa professora de FRJ, que é como é que eu trago as plantações para o ambiente urbano, reduzindo a poluição e efeito estufa, ou seja, por exemplo, digamos que o bairro hipotético B, com o shopping B, poderia ser muito menos quente se tivesse fazendas lá. Porque fazendas dentro do ambiente urbano aumentam a oxigenação, reduzem a poluição e o efeito estufa, eu não quero saber como é que essas plantas ficam, que são um problema de quem comer, né? E reduz os custos de transporte. A ideia de teto verde. Não, eu estou falando de prédio verde inteiro. O teto verde é muito legal e o teto verde eu posso fazer hoje, mas eu quero fazer um prédio verde, que é uma estufa de tamanho e proporções gigantescas, onde eu controlo a produção e todos os aspectos dessa estufa. Quero ter morango em julho? Foda-se. Vou criar um ecossistema que controla tudo para você ter morango. Quero ter, sei lá, tipo, abricó da Suécia do Norte. Não importa, eu recrio esse microclima dentro de uma estufa. É factível, só é caro. Hoje é muito caro, né? O que a gente faz? Planta alface e batata, porque tem uma porrada de trabalho sobre alface e batata. É muito bom de comparar. Porque, mais uma vez, eu pergunto para vocês, é muito bonito quando você sabe que é acertar ou errar. Como é que eu sei que uma alface é melhor? Quando tem larva. Não, larva é natural, mas os são da zona de agrotóxico. Hã? Ponta preta tá morrendo. Então você já passou muito tempo de passar. Uma que eu colhi. Já colhi. De grama. Não tem Como é que eu medo com esse nome de gosto de grama? Ou então como é que eu vou medir assim? Vocês sabiam que o tamanho da alface não é uma boa medida? Porque isso pode indicar crescimento anormal devido ao agrotóxico? Geralmente quando o pé de alface ele não está muito bom, ele começa a crescer muito para cima. Isso é uma ótima medida. Eu posso usar visão computacional para esse tipo de coisa. Isso é excelente medida. Isso é um bom negócio. Ou seja, acertar é muito difícil. Decidir certos e errados não é trivial. Pode parecer. Ou então você quer ver um outro menino que está fazendo, né, um software de cardiopatia comigo, né, que é uma tese de mestrado. A gente tem um problema muito sério, que é como é que eu tenho um dataset que eu digo que o cara, eu não sou médico, não faço nenhuma questão, e já acho médico uma raça muito chata. Eles são muito prolixos, e assim, quando é que eu sei que o cara está morrendo? Não, tem que ver muito bem, veja bem, meu amigo, olha só, tem batimento. Tum. Qual é o tum certo? Não, veja bem, blá, blá, blá. Então como é que você tem uma base de dados que é marcada para eu saber decidir sobre o decidido certo ou sobre o decidido errado? Então esse tipo de coisa é muito complicada de você decidir, né? E aí esse exemplo seria transportar isso aqui para esse ambiente, né, dos prédios. E aí você já junta a segunda decisão, que é a tentativa do controle de prédios. Cada uma pode falar. Fazer esse prédio verde local, talvez seria até mais barato do que transportar. A ideia é que você não transporte nada, que você produza no mesmo local que você compra. Então, o teu supermercado, por exemplo, vai ser um supermercado que planta as próprias leguminosas. Então, você poder comprar sempre comida fresca. Não, terceiro, quarto, 10º, 20º, 30º. E isso retorna para o ambiente, né? Então, e aí é um projeto que é muito legal, porque você pode aproveitar a galera de arquitetura, você pode pensar a galera de agricultura, você junta pessoal de sociologia, engenharia, computação, né, onde você tem todo um ambiente pronto. Eu tive um aluno de engenharia, mas de desenho industrial. A gente fez o projeto final dele foi um vaso inteligente, que ele se autoplantava. Aí, mais uma vez, como sempre acontece, meus alunos vão para fora do país. Ele recebeu uma bolsa e foi estudar desenho industrial em Portugal. Maravilhoso ele, muita gente boa. Eu me divertia muito com ele, mas ele era de desenho, então de vez em quando eu falava, Fábio, o que tu tá falando, meu irmão? Não, Cláudio, a planta baixa. Do quê? E aí entram as questões, né? Segurança nesse negócio. E se eu roubo, por exemplo, se você rouba a minha cafeteira, acabou tudo. Aí a gente vai ter um problema. Mas será que eu posso grampear a câmera da tua casa? Será que eu posso grampear o teu celular para ver o que você está fazendo? O quanto do tempo o teu celular está com você? Ou está fora do teu bolso? Ou está no teu quarto? Ou...
Ou eu posso, de sacanagem, sacanear a tua máquina de lavagem. Você vai ter um estresse comigo. Vai rolar um problema. Ou então, você já viu no carro da Tesla? Os carros da Tesla só abrem via software. O servidor da Tesla já caiu durante 4 horas em determinado momento dos 2 anos atrás. E todo mundo ficou trancado lá de fora do carro. Lá de dentro É. Ou seja, você gastou milhares de dólares num carro da Tesla, super inteligente, parece o carro do Robocop, né? Parece o carro do Batman, você não pode roubar o seu carro. Ué, o Onix novo agora pegou fogo por causa de software. Gente, roubar carros. Tem um vídeo no YouTube que você pode... Lá, como é que é o nome daquele? Que você... Imagina o seguinte, assim, agora, tipo assim, o cara que vai te sequestrar, ele não te sequestra, ele hackeia o seu carro. Ou então, por exemplo, ou então eu falo o seguinte, mas imagina o seguinte, você não precisar ter um carro, você poder, assim, assinar uma subscrição do Google, do carro do Google te buscar na tua casa, e o carro agora que tem 4 lugares, poder ter 8, porque o Google vai organizar o carro de forma inteligente, e você poder ir dormindo, vindo para a faculdade. Ou aquelas 2 horas de trânsito que você passa de manhã, você poder passar estudando, ou dormindo, ou assistindo Netflix, né? Ou fazendo sabe-se lá o quê, eu não quero saber, guarde para você os detalhes sólidos, né? E, de forma útil, não seria maravilhoso? Até que você é sequestrado. Ou então, se tem um acidente, de quem é a culpa? Ou então, se o acidente é de propósito, de quem é a culpa? Quem que já viu Black Mirror, o episódio da abelha? O episódio da abelha polinizadora. Existem projetos de abelhas que fazem polinização. Abelhas robôs para fazer polinização. É óbvio, é muito útil. Na verdade, são drones que ficam borrifando pólen em cima das plantas. Não são abelhinhas ainda, são abelhões. Né? Se cair na cabeça de machuca. Mas a ideia é essa. Gente, olha o seguinte, existem relatos não oficiais de facções criminosas que estão jogando pequenos drones com bombas em favelas, para ver se pega fogo. Pô, teve um atentado terrorista que foi assim, nesse ano que passou agora. Gente, não precisa assim de muito Oriente Médio não, meu irmão. Vai uns 10 quilômetros para lá. Inclusive, aquele negócio que teve na Arábia Saudita que explodiu o poço de petróleo lá bizarro, da boca suspeita que tinha explodido o petróleo. Aquele grupo terrorista pequeno, o exército americano, para matar Não, gente, olha só. A guerra do século XX... Gente, a guerra do século XXI não usa soldado. O soldado é muito pouco eficiente. Gente, o mundo mudou. Isso aqui é um problema de segurança. Isso aqui eu vou falar na aula de segurança, em vários detalhes. Mostrar vários casos de coisas que aconteceram. Aquele caso lá do Snowden foi de vigia, Foi. Gente, olha só, assim, não só o Snowden, como aquele... o cara que tá na Rússia, já esqueci o nome dele. Assange. O Snowden ele recomenda usar o sistema operacional chamado Fear OS. Calma aí, vamos lá, pessoal. Estou acabando já. Me deixa acabar aqui. Porque ele é um sistema baseado em privacidade. Então existem alguns hardwares que são certificados de terem sido feitos leaks, com todo o código-fonte aberto. E o Fear OS é um sistema operacional focado em privacidade para que você realmente não seja, né, assaltado. Já, o Fear OS já. É um Linux. Agora, assim, não adianta você usar o Fear OS e entrar no Gmail, né? Não faz muito sentido. Vou ter o Fear OS e vou entrar no Facebook. Aí eu faço a pergunta para vocês. Até que ponto vale a pena eu garantir a minha privacidade contra as coisas que eu gosto? Usar o Netflix, o pessoal de software livre acha que o Netflix é um abuso da DRM. Digital Rights Management, né? Mídia, conteúdo assim. E o pior, as pessoas que estão ao teu redor, eu acho que você seja blindado, para as pessoas não vazar teus dados. Elas vão estar no mesmo lugar que você. Sim, e aí, tipo assim, mas isso são coisas que você vai ter que decidir. Por exemplo, Cláudio, você usa um Chromebook. Então você quer dizer que você tá dizendo que os outros Google são maravilhosos? Não, estou dizendo que fisicamente é ótimo, porque tem coisas que eu valorizo. O peso, né? O tempo passa, o tempo voa, nem a poupança Bandeirinha esticou, né? Vocês nem sabem o que é isso que eu estou falando, né? Mas a idade está chegando, então assim, eu não consigo mais carregar um notebook de 3 quilos nas minhas costas, só porque tem um processador maneiro. Então, hoje em dia eu prefiro uma coisa que tem alumínio que vai quebrar durante muito tempo, e que a bateria seja ótima,
e que seja muito barato. Essa máquina foi $200, eu pedi. Agora, e o Chrome OS é um ótimo sistema operacional que ele se propõe a fazer. Agora, ele é do Google. Você está disposto? Se a sua resposta é sim, você tem que saber, é mais do que simplesmente tomar a decisão sobre a vulnerabilidade ou a privacidade. O que você está disposto? Você sabe que o Google vai utilizar os seus dados. Isso está ok para você? Se a resposta é sim, beleza. A questão não é quando você faz isso de forma inconsciente. De forma consciente. Quando você faz isso de forma inconsciente. Estou usando o Google Docs? Pô, foda o Google Docs. Estou usando o Google Slides? Maneiríssimo o Google Slides. Estou usando o Overleaf? Overleaf é só amor. É tão bizarro o Overleaf que eu dito o meu próprio artigo. E dito no vídeo. Isso é coisa de gente doente, né? Faça isso. Né? Gente, sou velho. Eu gosto de criar, eu gosto de... Vamos lá, sub e tem uma cópia local. Mas olha só, o Overleaf, e quando precisa edita online, enfim, mas não quero editar. Agora, essa é uma escolha. Aqui não, você comprou uma lâmpada, você quer que a lâmpada seja de várias cores, não sei qual é a graça disso, mas você quer controlar a intensidade da tua lâmpada por um aplicativo na web, e aí você hackear. Sério, tem outra parada também. Às vezes você tem a consciência de que pessoas estão capturando os seus dados, você acha que é inofensivo, mas a gente ainda não tem consciência de como esses dados Mas olha só, a sua avó pode ter essa desculpa. Você é de computação. Não, claro. Você é o mesmo maluco, assim, você não, eu sou paranoico, por isso que eu tô falando isso. Você é cardiologista e fuma. Tu merece um tabefe no tua fuça. Mas o que eu acho mais bizarro não é nem tipo, o fato de a gente ter consciência e não saber como os dados vão ser utilizados. É o fato da maior parte da população não fazia a menor ideia. Mas justamente isso que eu estou falando. Fazer isso de forma consciente, claro, eu escolhi usar o Chromebook porque para mim é cômodo, é uma escolha. Eu sei que estou usando meus dados. Mas isso é uma escolha consciente. Cláudio, você recomenda isso para todas as pessoas? Não. Claro. Agora, para você recomenda? É confortável na minha vida, eu preciso disso nesse momento. Em outro momento, assim, eu já tive momentos muito mais xiitas do software livre de só usar distros o que a Free Software Foundation dizia. Né? Tipo assim, compilar o teu próprio parado. Compilar. Não, tô falando de usar, assim... Qual era o nome? Não, era o outro. FreeBSD? Não, FreeBSD não, porque é ruim. Não gosto de usar software ruim. Qual era o nome dele? Era distro. SUSE. Não, SUSE não. Software livre. SUSE é da novela. Quase Windows. Agora não vai vir na minha cabeça nem por decreto. Como é que é? O sistema operacional? O sistema operacional que é da Free Software Foundation, todo 100% livre. Tem uma lista lá deles. É o mais famosinho, é uma cópia do Ubuntu 100% livre. Enfim. E isso é tão sério que em OT que o maior ataque de negação de serviço da história foi feito usando câmeras IPs com falha de vulnerabilidade. As empresas de OT elas surgem e elas acabam muito rápido. E ninguém dá manutenção dos códigos. Não. Você me mandou instalar uma vez a imagem dele. Eu estava usando aquele meu Pentium 3, que era a minha máquina xodó. Você tem um Hã? Não, sou só o Windows, só executivo. PureOS, não? Não, PureOS é o de privacidade. E aí a questão é, tipo assim, quem vigia o vigilante? A gente não sabe. Essa é uma resposta que a nossa sociedade atual não tem. Quem regula essas coisas? Estado mínimo! Estado mínimo é muito bonito, até que você não tem mais acesso à internet, ou então eles fazem ranço dos seus dados. Aí, cadê a polícia? Tá mínima, né? Então tudo isso é muito bonito, até que a gente sabe como lidar. A gente não sabe lidar com isso hoje. E aí, hoje em dia fala de blockchain. Blockchain ligado aos dispositivos de OT é uma parada que ainda está iniciando, mas deve bombar, para a gente poder, pelo menos, ter os históricos dessas ações, para saber o que aconteceu de errado. Hoje, a Ethereum é a melhor aposta que a gente tem para IoT. E só para concluir, o mundo está mudando, as coisas têm um lugar na internet. Isso não está em debate, isso não é negociável. É Triskel. É o Triskel. Eu uso Triskel. Eu só usava Triskel. Só em LaTeX. Só usando OpenOffice. E aí, tipo assim, você tinha uma versão do Firefox tão livre que não executava nada.
E aí eu falei, talvez não ser tão livre seja bom, né? E aí você não abriu o YouTube, porque o YouTube usava, não tinha um plugin, ou então tinha um plugin, meu Deus, uma cópia, na época, uma cópia do Flash, que era o Gnesh. Nossa senhora, como aquilo era ruim. Era como ver a MVD 20 anos atrás. O conhecimento não acaba, afinal, o debate Netflix, conforto muito e a segurança. Netflix por muito tempo não funcionava no notebook. Tinha. Netflix, essas paradas todas assim. Você tinha que gambiarra da E uma coisa que eu entrei em colapso nervoso. Além dessas gambiarra toda, você tem um negócio desse e usa o Android. Porra, gente. Não tinha uma opção de um celular que não fosse proprietário. Bem, se você quiser pagar $2.000 no celular desse tamanho e não funciona. Não, exatamente, não tem essa opção. Como é que é o nome daquele maluco que quis virar presidente, que quis fazer um celular fotografado, que depois ele vendeu os dados da Apple lá? John McAfee. Sim. Gente, olha só, hoje em dia você tem o PinePhone. E você tem os Pinebooks. O Pinebook nada mais era do que uma placa de Raspberry Pi colocada num negócio que era muito tosquíssimo, mas assim, era um notebook de $100. E assim, o mundo mudou. E a gente tem que acompanhar essas mudanças ou entender o nosso lugar dentro dessas mudanças. Onde a gente está? O que eu quero discutir com vocês esse semestre é o seguinte: quais são essas aplicações? Como eu faço essas aplicações? Então, a aula que vem a gente já vai começar com uma aula prática. A gente vai discutir um pouco sobre o Node-RED, que é um construtor de aplicações visuais para não só IoT, e vou discutir um pouco de um paradigma chamado programação orientada a fluxo, né? E mostrar alguns casos de uso de pessoas que fizeram aplicações com programação orientada a fluxo. Antes que os meus alunos do laboratório já falem, os alunos do laboratório reclamem, sim, vou mostrar o caso dos malucos que programam no tablet. E como é que isso é um modelo de programação bastante que as pessoas têm migrado, tá? Falar um pouco sobre nomadismo digital e como é que todo esse cenário trabalha com o nomadismo digital. Como eu falei, eu tenho amigos meus que são nômades digitais. Eles moram de hostel em hostel, vivendo vida louca e trabalhando remoto, desenvolvendo. Olha, tem que trazer o notebook, então. Eu tenho notebooks que eu chamo de uma iniciativa que a gente constrói, que é chamada Laboratório do Passado. Eu trago notebooks para a galera. Quem quiser trazer o seu próprio, ótimo. Eu vou postar os links de uma distro que é usada no Raspberry Pi, que é bem minimazinha, que dá para fazer, e vou mostrar um vídeo como você pode instalar o Ubuntu no seu celular. Mas você não quer instalar no seu celular, o seu celular ele põe na TV, ou então, tipo assim, eu gosto muito de assim, que as pessoas têm opções. Nem todo mundo tem acesso a todas as mesmas coisas. Assim, uma coisa pode... Tem a Amazon, tem a S2, você tem um ano de graça, dá pra brincar lá. Verdade, não precisa de cartão de crédito. É só você cadastrar e apagar. Sim, só nem todo mundo tem um cartão de crédito para cadastrar. Gente, então assim, olha só, vamos dar um jeito, tá? Gente, vamos dar um jeito, tá? Então na aula que vem a gente vai começar, vamos gravar os vídeos, o vídeo daqui eu já vou parar e o vídeo já vai pro canal. Espero que